DH, um cavalheiro de fortuna, filho mais velho da família, sendo o pai um baronete, homem de família honrada e que então ainda vivia, porque era um homem jovem e dado a prazeres, teve um caso com uma certa senhora, caso em que seu irmão mais jovem, menos do que ele dado a prazeres, era seu rival. A mulher era bonita e não desprovida de meios, mas em matéria de recursos muito inferior ao irmão mais velho, cuja fortuna era calculada em 2.000 libras por ano, dinheiro que lhe caberia pela morte de seu pai, o senhor GH. O mais jovem dos dois irmãos estava realmente apaixonado pela dama e queria com ela casar-se se pudesse obter para tanto o consentimento do pai, e por 2 ou 3 vezes tinha falado com o velho baronete a respeito do assunto. O pai não era muito contrário à ideia, mas julgava que a fortuna da dama era muito reduzida. Sir G disse ao filho que, fosse ele o mais velho, não haveria dificuldade no projeto, pois como o domínio estava livre de qualquer hipoteca, o herdeiro não teria necessidade de fazer fortuna por meio de uma mulher, mas que o irmão mais moço teria sempre de procurar uma fortuna para remediar-se. Costumava brincar com o filho e dizer-lhe que era essa circunstância que lhe fazia admitir a sua maneira de viver, que um filho mais moço tinha de ser bonito, culto, de vestir-se bem e ser alegre, que o primeiro podia ser um tolo, capaz de assinar o nome, assobiar para os cachorros e de montar a cavalo. Mas como era raro que o mais velho tivesse cabeça, a natureza sabiamente dava espírito ao segundo e a propriedade ao mais velho. Assim, disse o cavalheiro, a situação de seu irmão é muito diferente da sua. Era com tais argumentos bem-humorados que o velho cavalheiro procurava persuadir seu filho a não casar-se com a dama, mas não o proibiu de continuar em sua corte a mesma. Assim, o jovem cavalheiro andava abertamente em companhia da dama, e embora não lhe tivesse proposto o casamento, projetava fazê-lo. Por outro lado, o irmão mais velho procurava a mesma senhora com um propósito diferente e muito pior, porque queria fazer dela sua amante, e não sua mulher. Com esses diferentes projetos, os irmãos muitas vezes se encontravam na casa da mencionada senhora, ou seja, na casa da tia com quem ela vivia, pois o pai lhe tinha falecido e a mãe a abandonara, de forma que ela dependia de seu próprio critério. O irmão mais velho contava com a seguinte vantagem em seu interesse. A senhora o amava e teria ficado muito contente se ele a desejasse para casamento, mas tal não era o projeto dele. Numa palavra, o caso assim se resumia. O irmão caçula amava a dama, mas esta amava o mais velho. O irmão mais velho procurava vencer-lhe a virtude, e o caçula procurava conquistar-lhe a afeição. Mas, como eu disse, correndo as coisas em favor do mais velho, a dama estava em perigo de sacrificar a honra pela paixão que a possuía, e os honestos propósitos do irmão caçula corriam perigo de ser também sacrificados. Os dois jovens mantinham, cada um por seu lado, as suas pretensões, mas nenhum dos dois era tão discreto a ponto de esconder do outro, em certa medida, que alimentava propósitos quanto a dama, sem, no entanto, revelar inteiramente a natureza de tais propósitos. No entanto, como muitas vezes se encontravam no apartamento da senhora, era impossível que se passasse muito tempo antes que entrassem numa conversa sobre o assunto, e isso os enredou numa confusão, como já o veremos. O irmão mais velho começou uma noite a tratar do assunto com o caçula de maneira um tanto rude. "Jack", disse ele, "nós dois muitas vezes damos um com o outro aqui. Eu não entendo isso. Por favor, me diz o que pretende. É um tanto esquisito que 2 irmãos tenham a mesma amante. Não nos comportemos como italianos, meu caro Jack." "Não", disse Jack. "Que pretende você? Se algum de nós está errado, creio que é você." Não estou de acordo. "Estou certo. Estou seguro disso. Sempre estou e estarei certo. Por favor, tome nota disso." "Não tomo nota de nada. Todo mundo sabe que estou certo e continuarão a sabê-lo. E você também o saberá, Tom." "Por favor, Jack", disse Tom, "procure alterar uma parte de seu comportamento." "Que comportamento? Não compreendo. Mas se eu compreendesse, não sei de qualquer comportamento meu que esteja errado, e não modificarei nada em minha maneira de comportar-me. Trata-se de que, quando o encontro aqui, o que me parece excessivamente comum, observo que você sempre se esforça para permanecer depois que eu saio e para me fazer sair. Digo-lhe que isso não me agrada." "Em nada modificarei essa maneira de proceder, posso garantir-lhe", disse Jack. "Parece-me que tenho mais que fazer aqui do que você,
E quanto a você encontrar-me aqui com muita frequência, o aborrecimento é recíproco. Me parece que você vem com frequência excessiva, a menos que entretenha um propósito honesto. Você é muito impertinente, Sr. Jack, com seu irmão mais velho. Penso que tenho de amansá-lo um pouco, disse Tom. Ora, meu bom irmão mais velho, respondeu Jack. Quando você for um baronete, você poderá assumir esses ares de importância. Mas até então não tem direito a reverências, como parece pensar. Olha aqui, Jack, disse Tom. Eu não estou brincando com você e não quero que brinque comigo. A melhor resposta que um cavalheiro dá a uma brincadeira é um tapa na orelha ou uma bengalada. Ora, caro senhor, respondeu Jack. Devo considerar-me um cavalheiro igual a você, ou senão não seria seu irmão. E como você parece disposto a falar seriamente, peço-lhe vênia para dizer que serei tratado como um cavalheiro. E se você não sabe como fazê-lo, eu o ensinarei. Ambos estavam agora de cabeça quente, pois diante das últimas palavras do irmão mais moço, o mais velho tomou da bengala, ao que o mais jovem lançou mão da espada. Olhe, disse ele, se está disposto a tratar seu irmão de tal maneira, tenha em conta que o filho do seu pai pode ser morto, mas não se submeterá a bengaladas, e eu não a suportarei de sua parte. Estou a seu dispor no momento que quiser. Algumas pessoas que ali estavam, amigos de ambos, se interpuseram e o separaram naquele momento, mas voltaram a se encontrar no mesmo lugar. Embora tivessem decorrido 2, 3 ou mais dias, logo ingressaram na mesma discussão. O pior é que era o mais velho, logo aquele dos dois a quem não assistia a razão, quem começava a disputa. Aconteceu que deram um com o outro na residência da dama e foram levados à sala de visitas, mas desafortunadamente a senhora não se encontrava em casa. Ela havia dito à empregada que se os cavalheiros viessem, não estando ela em casa, nunca os deixasse entrar juntos, ou pelo menos não os colocasse no mesmo aposento, pois havia percebido que começavam a irritar-se um com o outro. Ela sabia que ambos eram esquentados e raivosos, e temia alguma desgraça entre eles, embora fossem irmãos. Mas alguns dos empregados da tia da dama, tendo atendido a porta quando o irmão mais velho bateu, conduziram-no à mesma sala onde o mais jovem aguardava o regresso da senhora. Bem, Jack, disse o mais velho, você continua a fazer daqui um de seus lugares favoritos, apesar do que eu lhe disse. Eu, de fato, não compreendo a sua maneira de falar, respondeu Jack. Você parece tomar comigo uma liberdade a que não tem direito. Que liberdade eu tomo? Perguntou o mais velho. Quis saber o que o traz à casa da senhora. Foi isso tomar excessiva liberdade? E volto a perguntar a mesma coisa. É isso uma ofensa? E eu lhe respondi que não lhe prestaria contas do que faço, não é verdade? Foi isso uma ofensa para você? Se foi, não sei o que fazer. Dar-lhe agora a mesma resposta. Não tenho ideia do que você pretende fazendo tal pergunta. Sei o que quero dizer com ela e espero uma resposta melhor, respondeu o mais velho. Se você quer transformar isso numa briga, seja bem-vindo. Direi tudo em tão poucas palavras quanto você quiser. Diga-me o que deseja e terá uma resposta direta ou uma recusa direta. Ora, minha pergunta é curta, disse o mais velho. Por que motivo você visita a senhora? Eu responderei com a mesma pergunta, disse Jack. Por que motivo você a visita? Ora, isso é uma resposta tão grosseira quanto é possível dar a um irmão mais velho. Mas é melhor responder em poucas palavras. Eu a visito por um motivo que não suporta rivais. Espero que você me compreenda agora. Bem, e eu faço o mesmo, disse Jack. Mas há entre nós uma questão que decidirá quem tem direito. E essa questão consiste em saber quem a visitou primeiro. Ora, isso é verdade em muitos casos, mas não em amor, disse o irmão mais velho. Em tal caso, a prioridade de nada vale. Não é questão que me preocupe. Então também não há força em ser o irmão mais velho. Também essa questão não me preocupará. Não, disse o mais velho. Não espero. Não há parentesco quando se procura uma mulher. Não existe para mim irmão ou pai, tio ou primo quando falo em minha amante. Muito bem, disse Jack. Agora você me respondeu melhor do que pretendia. E talvez cheguemos a um entendimento mais cedo do que eu pensava. Que quer você dizer por um entendimento? Que quero dizer? Quero dizer que você corteja a senhora, para fazer dela uma mulher da vida. Use melhores palavras, Jack.
Quero dela fazer uma amante. Não há melhores palavras. Uma mulher da vida é uma mulher da vida. Diga o que quiser. Para mim é a mesma coisa. Bem, supondo que você tem razão, o que é que você tem a ver com o assunto? Ora, suponha que eu cortejo a mesma senhora para transformá-la em minha mulher. Creio que nesse caso estou em melhor posição. Não em absoluto, Jack. Não permitirei que faça sua mulher de minha amante. Nem eu posso permitir que você transforme em mulher da vida a minha mulher. Mas não terei escrúpulos nisso, posso assegurar-lhe, disse o mais velho, desde que ela consinta. Por mais que você seja meu irmão, farei o que desejo se puder. E não lhe enganarei. Consinta ela ou não, eu lhe cortarei a garganta por esse motivo, por mais irmão meu que você seja. Muito bem, Jack, respondeu o mais velho. Então eu sei o que posso esperar de você. É verdade, disse Jack. É a velha regra dos cavalheiros andantes. Conquiste-a e use-a. E o que deve ser feito então? Perguntou o mais velho. Não lhe preciso dizer o que deve ser feito. Digo-lhe que ela é minha mulher. Penso que basta dizer isso para que você saiba o que fazer. E eu lhe digo, respondeu o mais velho, que ela é minha amante. Basta dizer-lhe isso. Você é um traído, ou será. Penso que é justo dizer-lhe isso antecipadamente. E penso que isso consiste em dizer-me que devo cortar-lhe a garganta, pois nunca serei um traído, ou deixarei que alguém assim me chame. Isso falando, o irmão mais jovem levantou-se numa raiva violenta e saiu, e o irmão mais velho, tão esquentado quanto ele, disse-lhe que fazia bem em deixar-lhe o lugar. Tal afirmação irritou ainda mais o mais moço, e voltando-se para o mais velho, disse: Espero que você tenha a cortesia de acompanhar-me. Não, Jack, respondeu o mais velho, e praguejou. Você não lutará por minha amante e por minha propriedade ao mesmo tempo. Tomarei primeiro medidas para que você nada consiga com essa luta. De todo o coração, replicou Jack. Damos a um bandido na forca tempo para rezar. Eu corrigirei seu atrevimento amanhã de manhã sem falta, disse o mais velho. É preciso que eu espere tanto tempo? Respondeu Jack e acrescentou alguma coisa muito amarga, para significar que o irmão era muito covarde para lutar. Mas foi o contrário que aconteceu, porque naquela mesma noite ele recebeu um desafio do mais velho, indicando o lugar e o tempo para que se encontrassem no dia seguinte às 5 da manhã. Os dois inconsiderados e esquentados jovens foram levados a esse ponto de raiva antes pela violência de seus temperamentos e paixões do que por ciúme real, porque qualquer um dos dois mal começara a envolver-se com a dama. Mas, como eram ambos de cabeça quente e teimosos, ergueram a tempestade entre os dois, e coincidindo o fósforo e a madeira, a chama se elevou devido à mera natureza das coisas. Meu propósito não é, porém, fazer reflexões morais, mas relatar o fato. Feito o desafio, não tinham mais que fazer do que encontrar-se, lutar, servir um de assassino do outro e entregar as consequências ao curso do tempo. O pai, o bom velho cavalheiro, ainda vivo na época, nada podia saber do que se passava entre seus filhos, porque estava morando naquele mesmo tempo em sua casa de campo, num condado 60 milhas pelo menos de Londres. Cedo da manhã, segundo o combinado, os irmãos se prepararam para o duelo e seguiram por caminhos diferentes para o lugar de encontro, pois moravam em diferentes partes da cidade. O irmão mais novo, cujo sangue parece era mais quente, foi o primeiro a sair e mal amanhecera quando chegou ao lugar escolhido. Ali ele viu seu irmão, como supôs, andando apressadamente de um lado para o outro, como se esperasse com impaciência a vinda dele. Ora, disse ele com seus botões, estou certo de que cheguei cedo. No entanto, não fique impaciente, irmão Tom. Breve estarei com você. E com essas reflexões apressou o passo. Não dera muitos passos, no entanto, quando viu o irmão, como ainda julgava que fosse, vindo como que para encontrá-lo e com a espada desembainhada. Voltou a falar com seus botões. Você é muito lesto com sua espada. Pensou que eu não lhe daria tempo para desembainhá-la? Como ficou, porém, surpreendido quando, chegando perto da figura, verificou que não se tratava do irmão, mas do pai, e que em vez de ter na mão uma espada, tinha apenas uma pequena bengala, como a que o velho cavalheiro usava para caminhar. Ele ficou ainda mais estupefato, porque supunha que seu pai, como eu disse, se encontrava em sua casa de campo, a uma distância de cerca de 60 milhas.
No entanto, não lhe restou qualquer dúvida, quando não apenas o viu ainda de mais perto, mas quando o pai lhe falou. Então, Jack, disse o velho cavalheiro, você desafia seu pai e lhe mostra a espada? De fato, Jack, quando supôs que via o irmão com a espada na mão, desembainhara a própria espada. O senhor pode estar certo que não supunha que se tratava do senhor. Não tenho dúvidas de que sabe quem eu esperava encontrar aqui. É uma manobra pobre e covarde dele. Primeiro desafiar-me e depois mandar o senhor. O senhor não teria agido da mesma maneira quando jovem. Já não é momento para falar, Jack, disse o pai. Tenho aqui o seu desafio e vim lutar com você, e não conversar. Portanto, empunhe sua espada. Você sabe que não há considerações de parentesco quando surgem brigas por causa de amor? Com essas palavras, o pai tirou da espada e avançou contra ele. Tirar da espada? Exclamou Jack. E contra meu pai? Que o céu não o permita. Deixar-me-ei matar primeiro. Mas voltando o pai a avançar e com uma fisionomia furiosa, como se de fato fosse matá-lo, Jack retirou a espada e a bainha e atirou as duas coisas no chão, gritando. Tome-as! Tome-as, senhor! Mate-me com elas! Por Deus, que quer o senhor? Mas como aquele que lhe parecia o pai correu para ele, Jack apartou-se e, pondo-se de um salto fora de seu alcance, pareceu resolvido a deitar a correr. Visto isso, o pai inclinou-se, pegou-lhe a espada e ficou quieto. O jovem, surpreso e espantado com o encontro, mergulhou em terror e confusão e não sabia o que fazer. Mas, voltando atrás muitos passos e observando que seu pai partira como pensava, resolveu que, mesmo não dispondo de espada, iria até o lugar do encontro e veria se seu irmão havia vindo. Pois, por mais que estivesse desarmado, o irmão não poderia dizer que ele não viera. Nessas condições, foi para o lugar escolhido e sentou-se no chão, esperando ali por 2 horas, mas nada viu de seu irmão. Mas quando de lá saiu ao fim de 2 horas, ele encontrou a espada jazendo no chão onde fora tirada, ou tão perto de tal lugar quanto podia imaginar, embora estivesse seguro de que ali não estava quando passou pela segunda vez no mesmo lugar. Isso o tornou muito curioso, e não sabia que explicação dar ao ocorrido. Mas pegou da espada e foi para casa, pensando no sentido que teria aquilo tudo. Não passara muito tempo em casa quando o empregado do irmão mais velho veio aos seus aposentos com uma mensagem muito cortês do patrão, que queria saber como ele passava. O empregado tinha ordens para perguntar de parte do irmão se alguma coisa de extraordinário lhe acontecera aquela manhã, e de dizer-lhe que o irmão mais velho estava muito enfermo, motivo por que não viera em pessoa. O caráter estranho da mensagem aumentou a surpresa que sentira antes. Por esse motivo, ele chamou o mensageiro e com ele manteve a seguinte conversa. Que passa, Will? Como passa meu irmão? Meu patrão manda saudações a Vossa Senhoria e quer saber como passa. Na verdade, não estou inteiramente bem. Mas como está o seu patrão? Que se passou? Para dizer a verdade, não sei o que se passa. Penso que alguma coisa amedrontou seu irmão esta manhã. Amedrontou, Will? O que o amedrontou? Não é fácil amedrontar seu patrão. Sim, é verdade. Mas alguma coisa extraordinária se passou. Não sei o que foi porque não estava a seu lado. Dizem na casa que ele viu o pai ou viu uma aparição na forma do seu pai. Ora, eu também vi. Agora você me amedronta porque me pareceu coisa de pouca importância antes. Penso que era certamente meu pai. Não era, senhor, infelizmente. Seu pai? Ora, meu velho patrão estava no condado. E muito doente sexta-feira passada. Eu vim de lá. Seu irmão mandou-me a ele com uma mensagem. E você o viu pessoalmente, Will? Se Vossa Senhoria quiser que eu jure, eu jurarei. Eu o vi, falei com ele, e ele estava muito doente. Estou certo de que Vossa Senhoria acredita que conheço meu velho patrão. É claro que conhece. Creio que passou 4 anos com ele, não passou? Eu o vesti e despi por 5 anos e meio. E posso dizer que o conheço com suas roupas ou sem as roupas. Bem, William, espero que você concorde que eu também conheço meu pai, ou aquele a quem chamo de pai por estes últimos 30 anos. Claro. Bem, diga então a meu irmão que eu vi meu pai ou o diabo. Vi e falei com ele. Estou amedrontado. Segui Will de volta com esta mensagem para seu patrão e este, juntamente com Will, veio ter com seu irmão. Logo que entrou no aposento do irmão, correu para ele e beijou-o. Querido Jack, disse ele. Que se passou conosco hoje? Nós dois bancamos os tolos. Mas perdoe-me e diga-me o que se passou. Jack recebeu-o com todo o amor e ternura imagináveis
e os dois entraram imediatamente a comparar experiências. O mais novo contou todos os detalhes, que o pai avançara para ele com tal fúria que realmente pensou que o mataria e que fugira. O mais velho contou sua história com o mesmo propósito, que quando vinha para o lugar escolhido, o pai o encontrara e perguntara-lhe aonde ia, que respondera com uma invenção e dissera que ia a Kensington para ali reunir-se com alguns cavalheiros, que seguiriam com ele para Hampton Court. Disse que a essa altura o pai se zangara, e observei, afirmou ele, que seu rosto tornou-se vermelho como fogo. Bateu com o pé, como costumava fazer quando provocavam, e disse-me que eu o enganava com uma mentira, que conhecia meu destino tão bem quanto eu, que eu ia assassinar meu irmão mais moço, e que ele viera satisfazer minha fúria com o seu sangue, e que eu devia assassiná-lo em vez de matar meu irmão. Fiquei tão confuso, acrescentou o mais velho, que nada pude dizer por um bom tempo. Recobrei o controle, no entanto, e ia desculpar-me quando se enfureceu ainda mais. Quando lhe disse que tinha intenções tão honestas quanto as suas, ele me chamou de mentiroso, e ele estava certo. Disse-me, em resumo, que eu a cortejava para corrompê-la, mas que você a cortejava honradamente para com ela casar-se, e que ele lhe dera seu consentimento. Não soube o que responder, então eu pedi perdão. Assim, ele me mandou voltar para casa e me reconciliar com meu irmão, ou ele usaria para comigo outro procedimento na próxima vez que me visse. E agora, caro Jack, disse o mais velho, vim para te pedir perdão, não apenas em obediência a meu pai, mas de moto próprio, porque estou convencido de que ofendi muito você. Podem ter certeza de que os irmãos tornaram-se imediatamente tão bons amigos quanto em qualquer época em que o haviam sido em suas vidas. Mas, contudo, Jack não sabia ao certo se vira realmente seu pai, e as palavras do empregado do irmão não lhe deixaram a cabeça em paz à noite, pois o encontro entre os dois fora tão ocupado pelos êxtases da reconciliação que não lhe sobrou tempo para mais nada. Na manhã seguinte, o jovem cavalheiro tornou a ver o irmão para pagar a visita e voltar a falar nos assuntos que lhes interessavam. Caro irmão, disse Jack, inquieta-me uma parte da nossa história. Estou contente de que tenhamos voltado a entender-nos, mas não consigo saber quem fez a paz entre nós. Se o que diz o seu empregado Will for verdade, o pacificador não foi meu pai. Sim, disse o irmão. Will me contou que, na sua opinião, era meu pai ou o diabo. Sim, eu disse isso, afirmou Jack. Mas isso era para significar certeza de que não se tratava de meu pai, e não que eu supunha que fosse o demônio. Mas diga-me, por favor, faz quanto tempo que meu pai está na cidade? Não, disse o mais velho. Eu não sabia que ele estava na cidade, mas que eu o vi, eu sei muito bem. Mas você não mandou Will procurá-lo no campo? E é possível que ele tenha vindo desde então em tão pouco tempo? Sim, ele pode ter vindo, respondeu o mais velho. Muitas vezes ele faz todo o caminho em pouco mais de um dia, algumas vezes num dia. Você sabe que 6 cavalos andam depressa. Mas, por favor, qual é a sua opinião? Você o viu tão bem quanto eu. Era realmente meu pai? Seu empregado Will diz que é impossível. Além disso, ele diz que meu pai estava enfermo e de cama. Will diz que ele não estava bem, mas não disse que estava de cama. Mas confesso que nunca cogitei nesse problema. Era certamente meu pai. Quem mais poderia ser? Como você disse, irmão, deveria ser meu pai ou o demônio. Não, também não sei o que dizer quanto a ser demônio. Creio que não há entre o diabo e meu pai qualquer forma de correspondência. Além disso, irmão, respondeu o mais velho, por que o diabo nos quereria tão bem a ponto de preocupar-se em reconciliar-nos? Creio que ele teria preferido ver-nos matar um ao outro como estávamos prestes a fazer. Eu acredito que ele teve alguma coisa a ver com nossa briga, disse Jack. O mesmo penso eu, disse o mais velho. Creio que de minha parte estava louco. E como diz o povo, o diabo havia entrado em mim, ou eu nunca me teria comportado tão tolamente. Sim, irmão, disse Jack. Mas como chegaremos ao fundo desse assunto? Ambos pensamos que era meu pai, e ambos pensamos que dificilmente poderia ser ele, e ambos somos de opinião de que não se tratava do demônio. Então, disse o mais velho, se nem era meu pai nem o demônio, que diremos? Ora, isso torna-me impaciente de resolver a questão. Agora vou te dizer uma coisa que me alarma um pouco. Mandei um empregado à casa daquele senhor, onde, como você sabe, meu pai sempre se instala, e outro ao pátio de Black Swan, onde ele guarda a carruagem.
E de todos os lados me chegou a notícia de que ele não está na cidade e que não é aqui esperado antes de 6 semanas. Bom, isso é extraordinário, confesso, disse o mais velho. Nunca pensei nisso porque nunca entretive dúvidas dessa natureza. Era coisa que não me passava pela cabeça. Mas, por minha fé, você me deixa muito inquieto a respeito do assunto. Por minha parte, respondeu o mais jovem, daria qualquer coisa para chegar a uma certeza a respeito desse negócio. Eu chegaria a montar a cavalo e seguir até a casa de campo. Irei com você de todo o coração, disse o mais velho. Para concluir o assunto, direi que os 2 irmãos concordaram e partiram ambos para ver o pai. Montaram no mesmo dia, mas umas poucas horas depois que tinham seguido, chegou de parte do pai uma carta à casa do irmão mais velho. Carta essa de que narrarei o conteúdo dentro em pouco. E antes de mais nada, devo observar que quando chegaram à casa do pai, encontraram ele muito doente. E souberam que não se tinha ausentado daquela residência e estava muito preocupado com a sorte dos filhos por causa do seguinte. Na noite que se passou, antes que escrevesse a carta, foi surpreendido em seu sono por um sonho, ou melhor, uma visão de que seus 2 filhos tinham brigado por causa de uma amante, que a briga chegara ao ponto de que se tinham reciprocamente desafiado e haviam partido para duelar no campo, mas que alguém o avisara que ele se levantara às 4 da manhã para ir ao encontro deles e impedir o duelo. Depois desse sonho, despertou com grande inquietação e terror. No entanto, verificando que tudo não passava de um sonho, recuperara a calma e adormecera novamente. Mas o sonho voltara com tal vivacidade que foi forçado a chamar o empregado para que com ele ficasse o resto da noite. E ficou aterrorizado e com o pensamento em desordem tal medo. Em consequência de tal sonho, mandaram um mensageiro com ordens de cavalgar dia e noite, para saber como passavam os filhos, e voltar dizendo se houver ou não tal briga entre eles. Tinha também ordens o mensageiro, caso fosse verdadeira briga, de insistir com eles para que deixassem o pai ser mediador da questão, para que nada fizessem até ele chegar, o que lhe permitiria terminar com o rancor entre eles e restabelecer a paz fraternal. Esse era o conteúdo da carta mencionada, que chegou umas poucas horas depois que partiram. Não se pode pôr em dúvida que ficaram confusos ao ouvir o pai relatar seu sonho, ou melhor, visão acerca da briga. E também era espantoso ver a visão confirmada por todos os traços particulares, e saber que o velho cavalheiro estivera longe de Londres o tempo todo, e mal passaram um dia inteiro fora da cama. Entraram em conferência para saber se diriam ao pai a história da briga, e especialmente o fato de que o haviam visto cada um por seu lado, e que ele de fato os apartara, impedindo que duelassem. Depois de muito debater, chegaram à conclusão de não dizer ao pai que o tinham visto em visão ou em aparição, para não o inquietar. Quanto ao resto, como estavam perfeitamente reconciliados, acharam que não havia maneira ou ocasião de mencioná-lo. Assim, apenas deixaram parecer que o visitavam para saber como se passava e pedir-lhe a bênção, porque o Will lhes dissera que ele estava enfermo. Quanto à carta, disseram-lhe que não a haviam visto. Segundo essa resolução, executaram a cerimônia de visitarem o pai e apressaram-se em partir, para que melhor pudessem conversar a respeito de tal estranha conjunção de circunstâncias, que continha tantas coisas surpreendentes para o pensamento deles e mesmo para o entendimento, pois não sabiam como explicar as coisas.